Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender sobre Lemúria, ou simplesmente o continente perdido de Mu. Eu posso trazer para vocês uma referência do porquê a Austrália tem insetos gigantes, porque isso é derivado de um continente que era anexado à Austrália, chamado continente perdido de Mu, ou como muitos o chamavam de Lemúria, tá? Algumas pessoas acreditam que esse continente era o berço da civilização humana, mas os mistérios que nós vamos falar aqui vão muito mais além disso. O que eu vou pedir para você? Se você estiver pelo canal Humberto Volts, este vídeo vai ficar no ar 24 horas e será deletado, tá? Agora, se você estiver no canal Igreja Primitiva, este vídeo vai estar por lá. No canal Humberto Volts, este vídeo está chegando ao fim. Já no canal da Igreja Primitiva, o vídeo não só vai estar no ar, como hoje é um dia especial, onde eu vou colocar o conteúdo gratuito e o conteúdo premium dentro do canal Igreja Primitiva. O que eu peço para você, tá? Para você se inscrever no canal, ativar as notificações, tá? E deixar o seu like para eu poder entender, não só eu, mas o algoritmo do YouTube, tá? Que você está gostando deste conteúdo. Porque o canal Humberto Volts, óbvio que está sofrendo boicote, tá? Isso aí é praticamente indiscutível. Agora, por que eu uso imagens de pirâmides, imagens de olho que tudo vê, essas coisas meio pagãs nas miniaturas do vídeo? Porque o algoritmo do YouTube é como se fosse uma prostituta. Adora agradar o seu dono. Então, simplesmente, se eu colocasse uma foto de Jesus Cristo aqui falando de Lemúria, praticamente o YouTube iria boicotar. Mas como eu estou colocando imagem de olho que tudo vê e não sei o que, o YouTube vai falar assim, ok, deve ser um dos nossos, né? Praticamente isso que o YouTube faz. Então, infelizmente, a gente tem que usar dessa ludibriação para trazer o conteúdo para vocês, tá? Mas o conteúdo, apesar de ter indícios pagãos, eu vou filtrar o conteúdo aqui para você, tá? Então, você acessa esse conteúdo através, tá, da descrição do vídeo e também nos comentários tem um link aí, tá, para o canal Igreja Primitiva, ok? Ok, então hoje você recebe o conteúdo aí prêmio. Um aviso, tá? É que esse conteúdo aqui não é comprovado cientificamente, é altamente especuloso, é uma especulação, porque verdadeiro mesmo é o Átila Amorim falando de doenças, um biólogo, né? Falando de doenças, simplesmente um youtuber ensinando para as pessoas o que é saudável. Isso sim é lambidos beiços de verdade, a verdade até transborda, né? Então, infelizmente, a gente tem que falar que é conteúdo especulativo aqui. Bom, vamos lá. Nós temos aqui um paradigma na humanidade de dois continentes perdidos, tá? Dois. Nós temos Atlantis, que eu vou trazer para vocês aqui, e nós temos Lemúria, tá? Que também é um continente perdido, sendo Lemúria considerado o berço da civilização baseado em Gênesis. Eu vou falar isso aqui, você vai entender, tá? Então nós temos esses dois continentes. O que eu posso te apresentar é o seguinte: na era pré-diluviana, quando todos os continentes eram unidos, Lemúria e Atlantis estavam aglomerados, a Pangeia, né, as terras estavam unidas, quando houve separação, o próprio Deus decidiu que Lemúria e Atlantis não mais existiriam. Então os continentes de Atlantis e Lemúria foram erradicados, tá? Então foi uma resolução de Deus para que esses continentes não mais existissem, tá? Por isso que a era pós-diluviana não se tem mais esses dois continentes. Bom, falado disso, muitas pessoas acreditam que Lemúria é o berço da civilização humana, onde começou o Jardim do Éden, tá? Contudo, existem referências sobre isso, não verdadeiras e absolutas, mas existem referências. Por quê? Porque o berço de Lemúria é o berço dos Nefilins e dos Giburins, tá? Onde tudo começou com o anjo caído, onde tudo começou com Nefilim, com Giburim, que são filhos de anjos caídos com mulheres humanas. Então, Lemúria é o berço dessa civilização. E baseado no berço dessa civilização, que logo após de Adão e Eva, né, bem promissor ali próximo, começaram a se multiplicar por ali. Então eles acreditam que ali foi o berço da civilização. De fato,
não se dá para comprovar, eu tenho as minhas queixas sobre isso, mas é apresentado para vocês aí. Os romanos, eles têm uma crença que os espíritos dos lemurianos assombram eles, tá? Os romanos acreditam que após o dilúvio, né, e depois que Lemúria foi erradicada, os espíritos dos Nefilins, que não estão no Hades, não estão no inferno, e também não podem adentrar os céus porque não foram feitos imagem e semelhança de Deus, eles estão na terra vagando, tá? E aí os romanos, eles fazem rituais, né, festividades, para poder espantar esses espíritos, porque são espíritos horrorosos, desde 3 côvados de altura, 3 quilômetros de altura, a seres de 100 metros de altura, 30 metros, 8 metros. Então, assim, são seres horrorosos, tá? Posteriormente, né, em Roma, começou também a falar que esses eram espíritos de pessoas que morriam de forma prematura e de forma muito tenebrosa, muito torturada. Então eles começaram a falar sobre isso, mas a premissa é que era um espírito de lemurianos. Então basicamente é o seguinte, qual que é o contexto aqui? Houve o dilúvio e esses seres eles são filhos de anjos, não são filhos de Deus. Então o espírito que foi concebido a eles, eu não sei até que ponto isso de fato é verdade, mas o espírito que foi concebido a eles não é espírito de Deus, não é o sopro divino de Deus. Então esses seres não têm direito à salvação, não entram no céu, e esses seres não estão no inferno, porque o inferno foi concebido ao diabo, seus anjos e a raça humana que negou Jesus Cristo. Então simplesmente eles não vão para o inferno e nem vão para o céu, eles são contidos como espectros. São os espíritos que assolam a humanidade, que vagam pela humanidade. Não são humanos, e eles no passado eram simplesmente os filhos de anjos caídos. Por isso que esses espíritos precisam de fumar, fazer SSO, precisam... porque simplesmente eles sentem vontade disso. São seres que viviam daquela época. Isso é o relato de Roma Antiga. E também tem uma referência bíblica sobre isso, com o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus falando o seguinte: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos. Quando Jesus Cristo fala espírito, pensa comigo uma coisa, será que o espírito humano fica rodando na terra? Porque Jesus Cristo mesmo disse que ao homem foi destinado a viver uma só vida e logo após o juízo. Então o ser humano não fica vagando pela terra. No exato momento que ele morre, acontece o juízo dele, ou ele vai simplesmente para o céu, ou ele vai simplesmente para o inferno. Esse é o verdadeiro julgamento, tá? Então Cristo mesmo diz isso. Então não tem como o ser humano ficar vagueando na terra. Se o espírito humano não vagueia na terra, e os anjos também não vagueiam na terra, porque os anjos foram aprisionados, tá, em abismos, no inferno é dito isso, tá? Então não vagueia anjo na terra e não vagueia ser humano na terra. O que sobrou? Os filhos de anjos, que são os nefilins e giburins, né? Então esses são espíritos que Cristo, eu acredito que quando Cristo falou um espírito imundo sai da casa de um homem, ou sai de um homem, é baseado nesse espírito aí. Tá? E claro, são seres adoradores de numerologia sagrada. Tá? Os romanos adoravam numerologia sagrada também, e eles concebiam sempre esses espíritos, oferendas, para que eles não amolassem eles. Tá? E aí nós temos, né, Lemúria antes do dilúvio e Lemúria após o dilúvio. Tá? Lembrando você aqui que Lemúria era um continente muito mais evoluído. Por exemplo, a tecnologia... Posso afirmar para você que Lemúria eu acredito que era o continente mais evoluído da Terra. Por quê? Porque a tecnologia que nós temos hoje, internet, tudo que você possa imaginar hoje veio de anjo caído. O céu ele é concebido por grande tecnologia. Então no céu existe grande tecnologia. Existe grande tecnologia. E essa tecnologia ela veio trazida com anjos caídos, tá? Então, simplesmente, junto nessa mescla de nefilins, houve tecnologia humana. Então, eles começaram a constituir cidades voadoras. No passado, como eu disse aqui para vocês, os metais, ouro, prata, bronze, e entre outros metais que hoje estão extintos, tá? Faziam com que existiam polos, né, positivo com positivo, algumas rochas ficavam flutuando, né? Então, eles tinham cidades voadoras, eles tinham grande tecnologia, abertura de portais... Então eles aprontavam deles lá durante milênios, tá? E aí houve o dilúvio, porque a maldade dos nefilins estavam assim erradicando a terra, né? Somente tinha sobrado a família de Noé como família pura, tá bom? Então você tem lá a Lemúria antes do dilúvio,
e Lemúria após o dilúvio. E aí o pessoal fala assim, ah, Humberto, como é que existe um ser humano de 3 quilômetros de altura? Porque, olha só, essa imagem aqui eu mostro para você, uma mulher, aqui dá para ver praticamente que é uma mulher que está agachada. Agora, por que existe uma montanha desse formato? Será que a natureza concebeu uma montanha desse formato? Será que a natureza pensou dessa maneira? Isso, o mundo inteiro tem imagens assim. Isso, na verdade, é porque esses gigantes, tá, eles eram baseados em silício. Ao que tudo se sabe, eles não eram baseados em carbono. Eles eram baseados em silício, então eles tinham 3 quilômetros de altura, tinha gigante de 1 quilômetro de altura, tinha gigante de 50 metros, 40 metros, 20 metros. Então, mas os colossos, tidos como colossos, eram 3 quilômetros de altura, baseado nessa imagem aqui, tá? E aí, o que acontece? No dilúvio, não foi só água que Deus mandou à terra, senão esses seres teriam sobrevivido, né? Porque eles tinham cidades voadoras. Foi águas efervescentes, foi os anjos de Deus guerreando contra os anjos caídos, foi batalha de plasma, batalha de nuclear. E houve eu não sei que tipo de aparelho bem poderoso que soltou um pulso eletromagnético que praticamente pegou todos esses seres baseados em silício e transformou em pedra. Por isso que tem árvores hoje, montanhas que parecem árvores, gigantes que parecem rochas, porque simplesmente a composição de silício com esse tipo de tecnologia transforma em rocha. Tá? Uma tecnologia que hoje em dia não existe. E aqui eu coloquei algumas referências sobre os espíritos, né? Os espectros de Giburim, né? Então você vê, por exemplo, aqui, são imagens, né? Não é verdadeiro isso aqui. Por exemplo, um de 50 metros, um outro aqui de 8 metros, um outro aqui de 3 quilômetros, né? Então os romanos eles tinham pavor desses seres, eles faziam rituais para esses seres manterem eles distantes, tá? Inclusive, tem uma referência, eu vou falar sobre isso aqui agora, tá? Mas tem uma referência sobre Cloverfield, Paradoxo de Cloverfield, filme Cloverfield Monstro, que mostra os Giburins, né? Eles fizeram um acelerador de partícula, eles estavam querendo obter energia do acelerador de partícula, mas abriram um portal para Abaddon. E aí esses seres saíram pelo portal e começaram a isolar e destruir a humanidade. Então nós temos Cloverfield, Rua Cloverfield, Paradoxo de Cloverfield, que fala uma peleja, uma luta dos Giburins contra os seres humanos. O ser humano não tem nem chance contra esses seres, tá? Inclusive, o CERN que nós temos aí na Europa, tem na entrada do CERN Deus Shiva, Deus da destruição, e no seu site falam que eles querem abrir portais, né? Então parece que a ficção está imitando a realidade. Inclusive, é dito aqui que eles seriam soltos no fim dos tempos, tá? Agora, de onde que veio essa referência, né? Inclusive o brasão britânico, do Oceano Índico, ele tem escrito Limúria, tá? Reconhecendo que Limúria era real, tem os mapas de Limúria e tal, que hoje em dia não se existe mais. Mas basicamente, tá? Os Giburins, eles são estudados por esse pessoal ocultista que querem abrir portais. E aqui eu falo assim, quem que seria ocultista? É bruxo, não sei o quê. Sem você perceber, a Casa Rebelde, né, já se estudava sobre esses seres. Salomão, ele já tinha conhecimento sobre esses seres. Salomão estava aprisionando demônios. Você consegue entender o nível de perversidade de Salomão, usando um certo tipo de energia, matéria, não sei como, estavam aprisionando esses seres, Salomão. Então, assim, é uma casa rebelde. Não é à toa que Ezequiel, Isaías, Jeremias, João Batista, Jesus Cristo falavam que eram casa rebelde, porque se prostituíam. Inclusive Deus fala sobre isso. Eles se prostituíam com outros deuses, né? E quando o bicho pegava fogo, eles estavam sendo exterminados, eles se voltavam para o Deus verdadeiro, né? Que é o Deus dos hebreus lá. Então, praticamente, eles voltavam para Jesus, né? Então, era uma nação rebelde. Então esse conhecimento ele é baseado nesses caras aí, para você poder entender que não é boa coisa. Por isso que eu falei para você, tem que saber filtrar, tá? Tem que saber filtrar. E aí nós temos uma coisa, tá? Que eu acho importante eu poder falar aqui para você. Olha só. Em Gênesis é dito o seguinte, olha só. Eles são mencionados pela primeira vez em Gênesis, capítulo 6, versículo 4, sob o nome de Nefilins. Somos informados, né, que havia nefilins na terra e que depois os filhos de Deus misturaram com as belas filhas de homens e produziram uma raça de Giborim, violentos e insolentes. Na Ferreira de Almeida, né, tem uma... Sério, eu não desmereço a Bíblia, é o melhor livro que você pode ter na sua vida.
Mas sem brincadeira, eu às vezes acredito muito que a Ferreira de Almeida é uma empresa satanista. É o que eu acredito, é minha direito de expressão. Por quê? Porque os caras colocam assim, homens poderosos de sua época. Sendo que quando você procura referências em aramaico, em hebraico, em grego, Bíblia Vulgata, King James Antiga, quando você procura referências antigas, está sempre assim, Giburim, Giburim, Giburim. E Giburim não são seres humanos. Então quem que foi o cara lá dentro que tem que ser demitido, que colocou homens poderosos? O que tem a ver um monstro colossal, totalmente horroroso, a ver com seres humanos? Não tem nada a ver. Então, simplesmente aí, tá? São os giburins, eles produziam giburins, tá? Outra coisa que é importante eu falar aqui pra você é que é dito no fim dos tempos que Deus iria soltar os giburins. Só que eu não sei, aí eu falo uma coisa pra vocês que é bem especulativa, mas eu não acredito que Jesus Cristo, o próprio Deus que manifestou na carne, o verbo que se fez carne, foi o Deus da antiga aliança em todos os momentos. Cristo esteve presente em Gênesis, esteve presente no Monte Sinai com Moisés, ensinando os 10 mandamentos. Então Jesus, o eu sou Jesus, ele esteve presente por muitos lugares. Só que tem algumas passagens na Bíblia que eu fico cético perante ao ser que está falando ali. Por exemplo, aqui em Ezequiel, tá, fala que no fim dos tempos, olha só, eis aqui eu sou contra como vossas pulseiras mágicas, com quais vós ali caçais como almas, como aves, e como arrancarei os vossos braços, e soltarei as almas. Aí eu te falo, Deus vai soltar as almas? Deus vai soltar as almas que estão no inferno? Deus vai soltar as almas que estão no céu? É óbvio que não, é só você pegar a parábola de Lázaro e o rico, é só pegar os ensinamentos de Jesus Cristo, tá? Não dá pra você ficar somente no dia do julgamento que o inferno vai entregar os mortos ao céu para o julgamento. Então praticamente, por que Deus vai soltar a alma? Não faz sentido aqui. Às vezes eu penso, ou a tradução está errada, ou o diabo está falando aqui, né? O diabo não, Lúcifer. Porque, por exemplo, ó, soltarei as almas. Na verdade, aqui a tradução correta é soltarei os giburins. Então eu penso, quem que vai soltar? Por que Jesus Cristo vai soltar seres devastadores sobre a terra para assolar a terra? Eu acredito que não será Jesus Cristo. Então, às vezes eu penso que, de certa maneira, tem passagens bíblicas ou que foi acrescentada, ou que foi deturpada, ou que é outro ser falando aqui. Porque Jesus Cristo, em hipótese alguma, ia soltar um ser tão horroroso como esse aqui. Tá? O que eu acredito. E livrarei meu povo das vossas mãos, e eles não serão mais em vossas mãos para serem caçados. Então fala que ele vai soltar os giborins e o ser humano vai ser caçado novamente. Aí eu falo pra você, quem que deu origem aos Nefilins? Foi Jesus? Jesus Cristo que deu origem a Nefilim? Não, foi Lúcifer e a sua um terço do céu, né? Que sucumbiu, o santo sentinela, que deram origem aos anjos caídos, aos Nefilins, aos Giburins. E novamente querem soltar de novo. Foi Jesus de novo aqui? Não, acho que foi realmente o ser horroroso que está querendo soltar. Então tem passagens bíblicas, e eu sempre deixo esses conteúdos mais para a área de membros, que eu acredito que ou está errado, ou tem uma tradução muito errada aqui, ou simplesmente é outro ser falando. Eu acredito que é outro ser falando, tá? Porque é como dito por Isaías e por Isaías e Jeremias. Deus nunca pediu sacrifícios. Deus, concebido a plenitude da humanidade, o ser mais poderoso do universo, não precisa de sacrifícios de animais. Nunca precisou. O único ser que precisa de sacrifício de sofrimento de animais é o diabo. Então, simplesmente aqui eu fico com o pé atrás, tá? Com o pé atrás. Mas eu não posso comprovar, não posso ser hipócrita e dizer que simplesmente a minha afirmação é verdadeira. Porque nós temos, sim, milagres na antiga aliança e tal, então eu me abstenho desse pensamento. Para mim, eu acredito que tem dois deuses na Bíblia, um falso Deus e um verdadeiro Deus. Por isso que quando os fariseus chegaram a Jesus Cristo e falaram assim, nós temos como pai Abraão, Cristo foi bem específico e disse, vocês têm como pai o diabo. E hoje eu consigo entender claramente o que é isso, né? A casa rebelde. Então, assim, é o que era no passado. Se hoje em dia é ou não é, aí é com você. Então, basicamente, esse era o conteúdo, o conhecimento que esses caras pagãos tinham no passado, né? Inclusive, o Mark Fly, ele fala o seguinte, tá? Olha só, a Torre de Babel não era necessariamente um aparelho que pudesse transformar os homens em deuses de forma imediata, mas um condutor interdimensional para Abaddon, tá? Que poderia mais uma vez trazer a ajuda dos sentinelas, que são os giborins, né, e transformar os homens em deuses. Então o cara tem a ideia,
Eu não sei como, que quem contou isso pra ele, que se ele abrir uma dimensão pra Abaddon e trazer os Giborins pra cá, ele vai se transformar em Deus. Quando eu pego esses caras pagão, eu fico pensando assim, meu irmão, quem contou pra você que se você abrir um portal pra Abaddon e trazer os Giborins pra cá, você vai se tornar Deus? Quem contou isso? Quem foi o ser que ele contou? Porque o único ser que eu entendo que ele conta mentira é o pai da mentira. O único ser que conta mentira é o pai da mentira, que é o Lúcifer. Porque quem vai contar, meu, abra um portal para Abaddon, óbvio, excelente, e traga esses seres que não conseguem se transmutar fisicamente na Terra. Eu fico realmente pensando, como é que esses caras acreditam nisso? Realmente eu não faço a menor ideia. Então simplesmente ele fala sobre isso, né? Transformar homens em Deus, como ele mesmo, através do conhecimento que eles fornecem. Aí, claro, sempre entregando conhecimento, né, ludibriando o ser humano. A primeira ofensa dos sentinelas, né, foi a promulgação do conhecimento proibido, isso é verdade, tá? Parece mais provável que esse conhecimento tinha intenção de abrir um canal para o segundo céu na morada dos sentinelas. Então eles acreditam que as camadas do céu de Enoque são verdadeiras. Eu tenho minhas questões perante a isso, tá? Porque Cristo, quando pregou na sinagoga, ele falou assim, essa parte foi retirada da Bíblia, não está mais na Bíblia, tá? É difícil você encontrar uma Bíblia que tem essa versão. Ou é a Bíblia Vulgata ou é a King James bem antiga, tá? Bem antiga da 1611, que fala o seguinte, né? Cristo chegou na sinagoga para pregar para os judeus e falou o seguinte: hoje se cumpre as escrituras, né? Falando que ele é o Messias, que há de vir, e que o reino dos céus não é como os homens pensam. Quando Cristo fala o reino do céu não é como os homens pensam, o que acontece? É basicamente o seguinte, eu vou até pausar aqui e vou finalizar essa parte aqui do vídeo. Por quê? Porque o programa deu problema no passado, tá? Aí eu vou deixar aqui para não ter que gravar de novo. Mas Cristo fala o seguinte, o reino do céu não é como os homens pensam. O reino dos céus, ele é totalmente diferente. Então Cristo fala, hoje as escrituras se cumpriram, o reino do céu não é como os homens pensam, arrependei-vos, arrependa-se. Por que Cristo falou isso? Porque a cultura antiga, eles pensavam que o céu tinha 10 camadas no céu, 7 camadas no céu, que eram as camadas prescritas por Enoque, o livro de Enoque. Enoque escreveu 44 livros, tá? Você só conhece 2. 2 porque um é traduzido por outro, né? Na verdade, você só conhece um. Então, simplesmente, Enoque fala sobre a camada do céu, as engrenagens e tal, e fala sobre a cidade voadora, de ouro, Nova Jerusalém. Inclusive, em Apocalipse, João escreve um pouco sobre isso. Mas Cristo mesmo diz, o reino do céu não é como os homens pensam. E quando Cristo fala isso dentro da sinagoga, é porque os caras estavam acreditando que o céu era como estava escrito no livro de Enoque. E no livro de Enoque, o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu são domínios do diabo, domínios de Lúcifer. Então, simplesmente, no livro de Enoque, não o primeiro livro, o segundo, fala que as três primeiras camadas do céu é regida por anjos caídos. Então é por isso que esses caras acreditavam em anjos, em astros, não sei o quê. E Cristo fala, não é como os homens pensam. Porque, na verdade, eu acredito, não posso comprovar, que aqui é uma dimensão. E Cristo fala assim, aquele que permanecer na minha promessa, aquele que se declarar cristão, aquele que estiver comigo até o final, não morre, mas passa da morte para a vida. E Cristo mesmo diz, aos discípulos de Cristo, em Hebreus mesmo diz, através dos ensinamentos de Cristo, ao homem foi destinado a viver uma só vida logo após o juízo. E Cristo mesmo fala isso, tá? Que o homem simplesmente só vive uma vida e logo após vem o juízo. E aí vai se ver, né, nesse juízo o que você fez e baseado naquilo, ou você vai pro céu, assim, entre aspas, que eu não sei o que é, ninguém nunca sabe o que é, ou você vai pro inferno. Mas eu agarro na promessa de Cristo, porque eu sei que ele ressuscitou dentre os mortos e que o lugar que ele vai não tem sofrimento. Agora, para onde que é, não sei. Eu penso assim, se o diabo foi capaz de inventar o universo, o Big Bang, que são teorias absurdamente grandes, imagina o que o próprio Deus não consegue inventar. Então Deus é capaz de fazer muito mais do que isso. Então eu imagino o seguinte, como Cristo diz, se a segunda morte não terá mais valor sobre nós, então nós seremos, entre aspas, imortais. E sendo imortais, a única maneira de você trazer a um ser imortal vida é entregando ele, tá, um universo de possibilidades imortais, infinítica também, tá? Então eu acredito dessa maneira. Depois um dia eu explico sobre essa teoria minha para vocês, mas basicamente é o seguinte, nós temos aqui Jesus Cristo,
que fala sobre isso, tá? E nós temos também uma coisa aqui, tome muito cuidado, deixando isso aqui pro final do vídeo, tá? Com os adoradores aí de ouro, os adoradores aí de casa de não sei o que, porque é casa rebelde, tá? Não vou dizer o nome aqui, mas é casa rebelde, tá? Muitas vezes você tá achando que você tá adorando Deus, tá adorando capeta, só pra te avisar, tá? É óbvio que eu não vou ficar postergando muito nisso aqui, mas pra bom entendedor, minha palavra basta. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Então eles têm essas referências, tá? E Lemúria, óbvio, né? É aquilo que eu falo pra vocês. É um conhecimento esotérico, não é bíblico, tá? Esse é um conhecimento que é tirado desses caras do mal, não é tirado dos caras do bem. Só que tem uma pequena parcela de verdade, uma pequena parcela do que foi dito aqui, eu acredito que seja verdade. Por exemplo, né, nós temos registros dos romanos com medo dos guiburins, cara. Por que, que os caras romanos tinham medo de Giburim? Por que, que eles tinham tanto medo desses seres? E por que, que o governo britânico, entre outros, consideravam Lemúria como um continente no passado? Então, assim, tem certos indícios verdadeiros, apesar de ser uma coisa, né, tem origem verdadeira. Inclusive, né, esses gigantes aí de rocha aí calcificados, não, petrificados aí. Então, assim, de certo modo, tem uma parcela de verdade. Agora, a origem nós não sabemos, porque esses documentos estavam na Biblioteca de Alexandria, pegou fogo. Estava na Biblioteca de tal, pegou fogo. Nunca vi concreto pegar fogo, mas pega fogo a rodo. Então, na verdade, cada vez mais eles estão reescrevendo praticamente a história, então não dá pra gente saber mais o que é a verdade. Tudo que eu te falo aqui é especulativo. É um conteúdo, assim, astronomicamente especulativo. Tem origem bíblica, tem passagens bíblicas, né? A gente tenta fazer aqui uma interpretação. Então, basicamente era isso, tá? É basicamente o que os caras aí tinham, tá? Eles acreditavam que esses espíritos que vagavam na Terra, os espectros, eram de lemurianos, tá? Bom, você pode baixar esse e-book aí lá no Telegram, tá? De forma gratuita, é só você entrar no Telegram que você vai baixar esse conteúdo por lá, tá bom? Bom, falado disso, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você não assistiu o conteúdo que eu falo sobre Pangeia, assista, extremamente importante, tá? Deixe seu like, inscreva no canal e em breve eu trago mais conteúdo aqui para você. Não esqueça de ativar as notificações. Forte abraço!